Graça e paz, amados. Vamos meditar um pouco aqui nas Escrituras, na lei do Senhor, no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, o homem que Deus pediu para profetizar. Creio eu que é isso mesmo. Ezequiel, capítulo de número 20, o versículo é de número 16 a seguir. Diz assim a palavra do Eterno: porque eles desprezaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, mas poluíram o meu Shabat, porque seu coração ia após os seus ídolos. Olha isso, irmão. Todavia, os meus olhos, diz o Senhor, poupou de destruí-los, nem fiz um fim deles no deserto. Mas eu disse aos filhos no deserto: não andeis, mas eu disse aos seus filhos no deserto: não andeis no estatuto dos vossos pais, nem observais os seus juízos, nem vós contaminais com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-vos. Santificai os meus shabates, e eles serão um sinal entre mim e vós, para que possais saber que eu sou o Senhor, vosso Deus. Irmão, isso é forte demais. Isso aqui, se você for no pé da letra da lei, esse chamado aqui, ele era específico para o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus. Mas se nós for trazendo um contexto abrangente, para o dia de hoje, do século XXI, né? Hoje é dia 23 de 2 de 2026, na América, Brasil. E meditando nesse texto, o Senhor nos dá uma dimensão muito grande sobre os sinais. Temer ao Senhor, santificai vós, o Senhor diz: não desprezeis os meus juízos, e nem andai nos estatutos, não andais nos meus estatutos, poluir os meus shabates, né? O que é que isso nós trazemos para o dia de hoje? O povo, vamos falar muitos do Brasil, né? Somente aqueles que adoram ídolos, né? Ídolos é aquilo que é madeira, ferro, barro, argila, essas coisas, né? Se torna ídolos. Alguns aprofundam mais, né? Seitas e entre outras coisas. Mas aqui o Senhor está falando para o povo de Israel ao tirar do deserto, mas também Deus fala com os filhos do povo de Israel. Ó, meus filhos, vamos conjecturar. Não andeis nos estatutos daqueles seus pais errantes, daqueles que diziam que estava cumprindo a lei, mas não estava cumprindo nada. Eles queriam dar sermão para que fosse cumprida a lei, mas eles não faziam a sua parte, eles não cumpriam. No dia de hoje nós temos muitos, né? Muito no Brasil, né? Que quer você doutrinado numa religião, mas a fé não é religião, né? Certa feita eu até compartilhei esse conhecimento que chegou para mim, que o maior inimigo da fé é as religiões, e muitos às vezes se enganam com isso, né? E aqui o Senhor está corrigindo o teu povo para que eles não sejam religiosos, mas creia, tenha fé, não poluir o meu Shabat, andar nos meus estatutos. O que é andar nos meus estatutos?
não só pronunciai minha lei, mas cumpri-la vós. Cumpri-la vós, né? Pode ver que Jesus não quebrou nenhuma das leis. Ele quebrou o protocolo para poder mostrar para quem não cumpria a lei e queria fazer que eu e você cumprisse. E aí o Senhor fala comigo e com você nesta noite. No versículo 17 ele diz: todavia meus olhos poupou de destruí-lo, e nem eu fiz isso no deserto. Ou seja, o Senhor está falando para aqueles que o Senhor tira do deserto, né? E aí, vamos trazer com o povo antigo. Deus tirou o povo do Egito 40 anos, e no caminho murmuraram, o Senhor fazendo milagres e maravilhas, que nem eu e o Senhor, a senhora que está vendo esse vídeo, vai contemplar as maravilhas que Deus fez com aquele povo, e o povo queria voltar para o deserto. Trazendo para o dia de hoje, pessoas que às vezes estão no leito de dor, no hospital, vai fazer uma cirurgia, vai lá, faz uma aliança com Deus no hospital. Ó Senhor, se o Senhor tirar eu daqui, eu vou servi-lo, vou servir o Senhor. Vai lá, ora, chora, emocionalmente ali, às vezes está falando até sério, mas tem uma fraqueza. Quando o Senhor dá o milagre das bênçãos, essa pessoa sara, ela não reconhece mais Deus. Ela vai servir aos ídolos. E esse aqui eu estou falando uma verdade. Inclusive tem alguém da minha família que fez isso. Estava no leito de dor, o Senhor envia a palavra. O Senhor envia o seu servo para fazer o ID. Aí Deus leva o servo para fazer o ID dentro daquele ambiente hospitalar. Deus vai intervir, né? E tira aquela pessoa daquela situação. Ele fica até meio emocionado ali e vê que a coisa está apertando. Deus vai dar a vitória. Quando ele sara, ele esquece. Ele só fala de Deus da boca para fora. Ele esquece de Deus. Porque aqui, você ouviu comigo, que o Senhor falou: andai nos meus estatutos e executai eles. Não é só para falar. Porque o Senhor não divide a tua glória. Uma vez você está doente, está enfermo, e Deus te dá um milagre, e você vai pender para servir ídolos, e e pior, muito pior, ainda desce nas águas e depois volta para servir o ídolo. É uma abominação contra o eterno. Vou repetir, está fazendo uma abominação contra o eterno. E Deus está falando comigo e com você. Toma cuidado, ele vai pegar você na curva. O devocional não era nem para chegar nesse ponto de eu falar isso, irmão. Mas Deus tocou para falar, vou falar. Nós não podemos desviar de falar a verdade na palavra do Senhor. Verso 19 diz: eu sou o Senhor. Verso 18 diz: mas eu disse aos seus filhos no deserto, que não andeis nos estatutos dos seus pais, os errantes, pois nem observai os juízos, e nem vós contaminais com seus ídolos. Olha o que o Senhor está falando. Porque eu sou o Senhor, Jesus está falando. Deus falou para o seu povo no Egito, fala para nós hoje, no século 21, eu sou o Senhor, dono de todas as coisas. Foi tudo eu que criei. É tão verdade que até o mal foi Deus que criou. Você está falando, ô louco, irmão, ô cooperador Rafael? Como assim, diácono Rafael? Ué? Sim. A Bíblia diz que o inimigo de nossas almas era anjo que adorava o Senhor. E a Bíblia também diz que o Senhor criou todas as coisas. Uma vez que o Senhor criou todas as coisas, e aí? E para quem crê em Jesus Cristo, como eu e o Senhor que eu creio, a Bíblia afirma que foi dado o poder para ele no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Ou queira ser, ou queira não. É glória demais. E eu sendo filho do Eterno, eu fico glorioso com isso. Jesus Cristo. E aí o Senhor afirma para mim e para você, irmão. No verso 19 do capítulo 20 de Ezequiel. Eu sou o Senhor. Andai vós nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executá-lo, vós. E santificai os meus shabates
e eles serão um sinal entre mim e vós, para que eu possais saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Para quem guarda o sábado, os judeus, para quem guarda o Shabat, ainda que você não tenha tanto conhecimento, mas você respeita o Senhor, guardando, tirando um dia para Ele, tirando o temor com Ele. E aqui, nessa quase que eu estou falando, dessas pessoas que fazem dessa forma, quando está doente, gruda na perna do Senhor, no pé do Senhor, prostra aos pés do Senhor, para Deus dar a vitória, que Ele é dono da vida, Ele que tira a vida e dá a vida. Aí quando sara, esquece. E o Senhor está falando, santificai vós, santificai verdadeiramente para mim. Não só quando está doente, depois esquece de mim. Não. E os meus estatutos executai vós. Então, a pessoa que está doente, ela pende para o Senhor que quando está doente, depois ela sai, ela não está executando. Quando você serve a Ele, você não está executando a lei e nem o princípio do Senhor. E o Senhor me chama a atenção nessa palavra. Porque Deus me levantou para levar a palavra, confrontar as pessoas que servem ídolos. Por que, cooperador Rafael? Por que, diácono Rafael, isso? Por quê? Irmão, Deus usa testemunhos reais para levar para pessoas reais. Porque eu servia ídolos. Aí, por que você saiu? A mão de Deus me tirou. Muitas vezes fica até fraco. Outros, o inimigo cega. Com lisonja, com enganação, porque às vezes você pensa que você servir ídolo, matar um cabrito, cortar uma coisa em ferro, servir pombogira, sei lá que inferno que Exu não sei das quantas, esses ídolos aí que não traga benefício nenhum para a sua vida, eles não têm vida e quer sugar a sua. E o meu Deus me manda te dizer, ó filho de Israel, ó filho do gentio, a minha mensagem chegou até você. E quando eu diz, não servis aos ídolos, ó filhos, andai nos estatutos e executai vós. Você não vai dizer amanhã depois que não chegou até você a mensagem. Ainda que você não está entendendo, você não tem tanto conhecimento, mas pratica o que é certo do Eterno, que Ele vós entrega os mistérios do céu. Ah, mas como que eu vou saber que é certo, ô diácono Rafael? Simples. A Bíblia diz que não adorai os ídolos. Ainda que você adore os ídolos segundo o seu coração, isso não é plausível, é abominação contra o Senhor. E Ele fala para os pais e para os filhos. E o Senhor, ainda que você adorou os ídolos no deserto, ainda assim eu fui misericordioso e não destruí-lo você. Mas não se engane. Muitos não chegaram na terra prometida. E talvez o Senhor está aí pensando que Deus não está vendo o que você fez de errado, abominação contra Ele, adorando ídolos. E quando você estava enfermo, doente, o Senhor teve misericórdia. Você orou, você chorou, você rezou Pai Nosso, que está no céu, santificado é o teu nome, venha a nós vosso reino, e tudo mais, e o Senhor teve misericórdia. Aí você sara, o Senhor vai lá dar um milagre. Aí você vai lá, fala para mim que não nasceu para servir o ministério de Cristo. Que o ministério de Cristo não é ser evangélico, o ministério de Cristo é servir a Deus, de todo o seu coração, de corpo e alma. Fazer o ídolo do Senhor, levar a mensagem. O seu corpo é dele, não é de Exu, de pombogira, de inferno. Não, o corpo é do Senhor. Agora você dá o corpo para espírito de treva, você não está servindo a Deus, irmão. Falar, você pode até falar que você é uma criatura de Deus, mas servindo a Deus você não está. Ter fé em Deus até o diabo tem, porque ele foi criado por Deus.
O gadareno, os espíritos imundos, quando via Jesus Cristo, eles temiam. O que é isso com nós, filho do Altíssimo? Ele tinha fé, ele respeitava a autoridade do Eterno. Então Deus está falando contigo aqui, meu senhor, minha senhora. Deus está falando com o senhor que serve ídolo aí. Desperta, meu senhor. Sua hora pode chegar. E eu, como ministro do Senhor, posso ir orar no seu velório. Meu Deus, Deus está falando com alguém aqui. Eu posso ir lá, Deus pode me ministrar no seu velório se você não tiver misericórdia. E eu não sei nem para onde você vai. Então, que Deus tenha misericórdia desses que servem a Ele e abominam o Senhor. Porque é tempo de mudança. É tempo de mudança, de pregar um evangelho que confronta, um evangelho que combate a iniquidade. E Deus me ministrou essa mensagem aqui, eu não sei para quem é, mas que ela seja uma faca de dois gumes, cortando no interseção da alma, para que Deus mostre para você, meu senhor, minha senhora, ainda que você não pode até me xingar, eu vou ficar até feliz se você me escarnecer, porque eu estou pregando a verdade do Senhor, porque os profetas de antigamente eram assim. Quando eles eram hostilizados por pregar a verdade, é sinal que a mensagem estava correta. Então, desperta você que dorme, no Brasil, fora do Brasil, ainda que não vai mudar o mundo, pode ter a cidade inteira pecante, mas Deus levanta uma luz no meio da cidade, essa luz ela pode tomar todo o ambiente. A treva não tem como apagar, ofuscar o poder de Deus na minha vida e na tua vida, irmão. E Deus me deu essa mensagem para ministrar para a tua vida. Santificai os meus Shabbats. E isso é um sinal entre mim e vós, para que possais saber que eu sou o Senhor. O que é que o Senhor está falando para mim e para você? Quem é judeu, guarda o Shabat. Quem é gentil, que a graça de Jesus Cristo alcançou eu e você. Nós guardamos o estatuto do Senhor, a lei, o ministério de Cristo, os preceitos da Bíblia Sagrada. Vivemos, praticamos, executamos, não só da boca para fé. Eu tenho fé em Deus. Ainda não chegou minha hora de ser cristão. É? Tá bom. Não chegou, não? Maravilha. Talvez pode chegar a sua hora de você estar no hospital doente. Aí você vai lembrar do Senhor. Talvez você está confiando no seu carro, no seu cavalo. Talvez você está confiando na sua conta bancária. Talvez você está confiando na melhor empresa que você trabalha. Ou você está confiando em você mesmo. Você chegou hoje, agora à tarde do seu trabalho, meu senhor. Você não sabe nem se você vai levantar amanhã. Você não sabe nem se você vai chegar no seu trabalho amanhã. Aí você tem bem requisitivo, viajar para o Brasil, o mundo afora. E outra coisa eu quero te dizer, por mais que você tenha sua família, sua mulher que te ama, faz o que quer, você fica nem 24 horas, 12 horas morto, você já está fedendo, ninguém nem quer ficar perto de você. Mas Jesus Cristo não. Ele falou, Lázaro, aquelas mulheres falaram assim, meu Senhor Jesus, já faz 4 dias que ele morreu, Lázaro. Jesus com a autoridade, aquele que é dono da vida, ele falou, Lázaro, vem para fora, filho, vem para fora. E Lázaro saiu tudo atado, vivo. É desse evangelho que eu estou falando, irmão. Então não confie não confia no seu bem requisitivo, não. Hoje você pode ter tudo, você pode ter casa, pode ter clube, pode ter o que tiver. Você pode ter mansão, você pode ter o que você tiver, rapaz. Você é tão frágil que nem você conhece você mesmo. Essas milhares de vezes na sua cabeça, aí se entupir uma, você já era. Então toma cuidado. Esses ídolos não vai te dar vida, não. Na hora que você estiver enfermo, você vai clamar pelo nome de Jesus. E ele pode falar até com você assim, afasta de mim que eu não te conheço. Que nem Mateus 7. Aqueles homens de Mateus 7 só queriam só para ele.
Eles falaram, eu curei o seu nome, Senhor, eu preguei, eu levei o ministério, mas era tudo mentira, tudo lisonjas. Ele só queria para eles, os fariseus, e tem muitos fariseus aqui no Brasil, cheio de iniquidade, querem viver o evangelho de todo jeito, e o meu Deus me mandou aqui. Você pode até falar, e o seu passado? O meu passado não me pertence mais, a graça de Deus me lavou. E Ele quer lavar você também. Essa mensagem que o Senhor me deixou aqui para ministrar em nome do Senhor Jesus Cristo, para vós, Senhor, Senhora, que está ouvindo essa mensagem. Ainda que você não creia, mas o Evangelho de Jesus Cristo é genuíno e poderoso. E nós oramos em nome de Jesus. Pai, graças eu te dou, Senhor Jesus, por essa palavra que o Senhor me concedeu nesta noite. Que o Senhor possa ir de contra essa pessoa que vai me ver essa mensagem e que ele possa reconhecer que ele não é nada. Vou repetir, que ele possa reconhecer que ele não é nada. Ele é um sopro. Ainda que ele possa ter tudo em requisitivo, em espécie, em bens, ele não é nada. Por quê? Porque ainda que ele tenha esses bens, o Senhor pode fazer assim, ele já assumiu. E as pessoas vão pegar o bem dele e vai gastar tudo. E depois de 12 dias, ou mais ou menos, nem vai lembrar dele. E Jesus é poderoso. Nas horas difíceis, ele está com você. Nas horas duras, não existe cama de casal no hospital. Mas o Senhor manda te dizer, desperta, você que dorme. Jesus está voltando. E a Bíblia diz que nem os anjos saberão a hora. Imagina eu e você. Talvez você fale, se nem os anjos sabem a hora e você está falando que ele está voltando, já voltou para muitos. Muitos não levantaram essa madrugada. Mas a misericórdia de Deus ainda está contigo. Então é a chance de você voltar para casa. Jesus está te chamando. Aí mesmo você está onde você está, eu não sei que hora o Senhor vai ver essa mensagem, do Brasil, fora do Brasil, no Oriente, no Ocidente, na América ou fora da América. Deus está falando com o Senhor, com a senhora. Volta para os pés de Jesus Cristo, Deus o eterno, o Yeshua, que Ele quer trazer você, marcar o nome da senhora no livro da vida do Senhor, do você jovem, você quer se matar aí, não faça isso não. Jesus ama você. E Ele está me mostrando aqui para te falar, para te dizer, para não se matar, não fazer coisa errada com a sua vida. Ora para a sua vida, para a sua família, busca o Senhor enquanto pode achar. Virá tempos que, até para falar de Jesus Cristo, quem não tiver vontade, que não receber aquele espírito de ousadia dos antigos profetas de verdade, não suportarão a sã doutrina do Espírito Santo de Deus. Eles não suportarão pregar a verdade. E ainda assim o Senhor me trouxe aqui para te dizer, Ele ama você. Ele quer você. Mas por inteiro, Ele não divide sua glória. Não faz igual os fariseus. Está doente? Jesus Cristo. Sarou? Baal. Meu Deus do céu. Eu vou parar de falar porque Jesus está falando contigo, irmão. Está doente? Jesus Cristo está chorando. Chama o profeta, chama o pastor para orar. Deus envia os servos, os ministros. Ora, expulsa demônio. Sarou. Aí sarou, esquece. Vai lá para o Baal adorar ele, cortar sangue, cortar cabrito, cortar bode. Ô, meu irmão, tá brincando com Deus, né? Ele vai pegar você na curva, rapaz. Fica com essa palavra em nome de Jesus.